Considerando o modelo padrão, podemos representar na lógica de predicados várias propriedades. Na aula passada já apresentamos uma delas, uma fórmula que expressa a propriedade que caracteriza os números pares e uma outra que caracteriza os números ímpares. Nessa aula iniciamos definindo uma fórmula que representa os números primos e outra que representa o predicado menor ou igual. Ou seja, apresentamos a seguir uma fórmula que representa, na forma extensional, os números primos. E, em seguida, definimos uma outra fórmula que representa o predicado menor ou igual. Considere a fórmula H'(x). Nessa notação, isso significa que a variável x ocorre livre em H', ou seja, no que estamos escrevendo aqui a seguir, a variável x é uma variável que ocorre livre. Pois bem, essa fórmula que estamos definindo é uma fórmula que tem a seguinte propriedade. Dada uma interpretação I, um modelo padrão, essa interpretação interpreta essa fórmula como sendo verdadeira, se somente se o xi interpretado, esse x interpretado pela interpretação que é o modelo padrão, for um número primo. Ou seja, essa fórmula, nesse sentido, caracteriza os números primos. Ela é verdadeira se somente se o x é um número primo. Por que que isso ocorre? Vejamos. Quando é que x é um número primo? Primeiro, não é o caso que x é igual a 1. É falso que x é igual a 1. E, além disso, para todo y, para todo z, se y vezes z é igual a x, então y é igual a 1 ou z é igual a 1. É exatamente tal fato que caracteriza os números primos. Os números primos são aqueles números que possuem essa propriedade, ou seja, um x é um número primo se ocorre o seguinte: se x é igual a y vezes z, temos então necessariamente que y é igual a 1 ou z é igual a 1. Então, o que está escrito aqui é, digamos, um ato de parafrasear aquilo que caracteriza um número x ser um número ímpar. Nesse sentido, essa fórmula representa os números primos extensionalmente. Vamos justificar por que tal fato ocorre. Por que quando um modelo padrão interpreta essa fórmula como sendo verdadeira, isso equivale a dizer que xi é primo. Vamos desenvolver essa afirmação. I de H' igual a verdadeiro. No seu desenvolvimento, observamos que H' é essa fórmula. É uma conjunção. Uma conjunção é verdadeira quando a sua primeira parte é verdadeira e a segunda parte é verdadeira. Bom, mas essa segunda parte, observamos que temos aqui um quantificador alguma coisa verdadeiro. Mas um quantificador alguma coisa verdadeiro quando para todo D no domínio, o domínio é n porque o I que estamos considerando é um modelo padrão. Quando esse Y é interpretado como sendo esse D, a interpretação do resto da fórmula, que é o escopo do para todo Y, é igual a verdadeiro. Novamente, aqui temos um para todo, o seu escopo verdadeiro. Aplicando a mesma regra, isso equivale a dizer que, para todo C nos números naturais, quando esse Z é interpretado como sendo esse C,
a interpretação do resto, esse resto, que é o escopo desse para todo Z, a interpretação desse resto é igual a verdadeiro. Por fim, vamos interpretar e obter a última afirmação. Essa interpretação interpreta esse igual como sendo o igual, mas como temos aqui a negação dele, colocaremos aqui diferente. Ou seja, x é interpretado como sendo n, um número, 1 barra é o 1, e se é o caso que é verdadeiro, que essa negação ocorre, então significa dizer que n é diferente de 1. Aqui escrevemos para todo D, para todo C, que é o que está escrito aqui, e aqui interpretamos essa fórmula conforme essa interpretação com essas extensões. Nesse caso, Z é interpretado como C, Y como D. Então, onde aparece Y e aparece Z no interior dessa fórmula, vamos colocar C no lugar de Z e D no lugar do Y. E obtemos o que está escrito aqui. No lugar do X, vamos colocar N. Ou seja, a interpretação, que é o modelo padrão, está interpretando o X como sendo N. Então, essa implicação ser verdadeira significa, em outras palavras, dizer que se D vezes C é igual a N, D vezes C é igual a N, então D é igual a 1 ou C é igual a 1. Conclusão. Observando essa afirmação, concluímos o seguinte, que essa afirmação é verdadeira se somente se n é primo. Olha, então, se essa afirmação é verdadeira se somente se n é primo, e se essa afirmação equivale a essa, concluímos tal fato. I de H' é verdadeiro se somente se xi é primo, pois xi é igual a n. Definimos agora a seguir uma outra forma que caracteriza o predicado menor ou igual nos seguintes termos. Essa fórmula H menor ou igual xy é uma fórmula que contém duas variáveis x e y que ocorrem no seu interior na forma livre. E a fórmula que estamos definindo a seguir tem a seguinte propriedade. Se a interpretação padrão interpreta x como n e y como m, então a interpretação dessa fórmula é verdadeira se somente se n é menor do que m. Ou seja, a fórmula é verdadeira se somente se a interpretação do x, que é o n, for menor do que a interpretação do y, que é o m. Mas essa fórmula aqui, que representa o menor ou igual, o predicado menor ou igual, é definida dessa forma. Ou seja, quando é que x é menor que y? Quando existe um z, está o quê? Z mais chapeuzinho y é igual a y. Nessas condições, temos que x é menor ou igual a y. Ou seja, se existe um z que somado ao x me dá o y, então isso equivale a dizer que x é menor ou igual a y. Igual em que condições? No caso em que z for igual a 0. Qual o objetivo dessas coisas que estamos fazendo? Olha, analisar a aritmética básica no contexto da lógica de predicados. E é isso que vamos fazer a seguir. Vamos definir uma aritmética que é denominada de aritmética de Hobson. Na aritmética básica de Hobson, além do que usualmente definimos, temos mais essas 7 propriedades. A primeira delas nos diz o seguinte, que 0 é diferente do sucessor de todos os números naturais. Ou seja, a propriedade bx1 é expressa por essa fórmula, que diz que para todo x é falso
que 0 é igual ao sucessor de x. Ou seja, o sucessor de qualquer número nunca é igual a 0. A propriedade 2, bx2, ela nos diz que sucessores iguais, então temos números iguais. Ou seja, para todo x, para todo y, se o sucessor de x é igual ao sucessor de y, então x é igual a y. Propriedade 3, bx3, nos diz que se um número não é zero, então ele é sucessor de algum número. Ou seja, para todo x, se é o caso que x não é zero, x é diferente de zero, então existe um y tal que o x é o sucessor de y. Propriedade 4, bx4, 0 é o elemento neutro da adição. Ou seja, para todo x, x mais 0 é igual a x. A propriedade 5, olha, ela nos diz como efetuar a adição de forma recursiva. Ou seja, para todo x, para todo y, a adição de x mais o sucessor de y é o sucessor de x mais y. Aqui tem uma definição recursiva da adição. Isso ficará mais claro adiante. A propriedade 6 nos diz que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, para todo x, x vezes 1 é igual a x. A propriedade 5 é a definição recursiva da multiplicação. Como efetuar a multiplicação de forma recursiva? Ou seja, para todo x, para todo y, a multiplicação de x com o sucessor do y é igual à multiplicação de x com y adicionado a x. Portanto, preste atenção. Temos aqueles elementos fundamentais que nos permitem definir números na aritmética básica. A aritmética de Hobson, que é a aritmética básica, contém, além disso, mais algumas propriedades que nos ensinam, por exemplo, como calcular de forma recursiva a adição entre dois números e também a multiplicação entre dois números. Para terminar essa aula, veja exemplos do cálculo recursivo da adição e da multiplicação entre dois números. Apresentamos nesta folha alguns cálculos recursivos, uma adição e uma multiplicação. Como calcular 3 mais 3, que todo mundo sabe que é igual a 6? Vamos confirmar tal fato. Olha, 3 mais 3 é igual a 3 mais o sucessor do 2, porque 3 é igual a sucessor de 2. Então, 3 mais 3 é 3 mais o sucessor de 2. Por essa regra, 3 mais o sucessor de 2 é igual a sucessor de 3 mais 2. Então, 3 mais o sucessor de 2 é igual a sucessor de 3 mais 2. Então, 3 mais 3 é igual ao sucessor de 3 mais 2. Por outro lado, 2 é o sucessor de 1. Então, 3 mais 2 é igual a 3 mais o sucessor de 1, que é igual ao sucessor de 3 mais 1. Portanto, 3 mais 2 é o sucessor de 3 mais 1. Mais 1 é o sucessor de 0. Então, 3 mais 1 é 3 mais o sucessor de 0, que é o sucessor de 3 mais 0. Então, 3 mais 1 é o sucessor de 3 mais 0. Ora, mas quem é 3 mais 0? Na aritmética de Robinson, sabemos que 3 mais 0 é 3, porque 0 é o elemento neutro da adição. Então, 3 mais 0 é 3. Conclusão. Temos aqui o sucessor do sucessor do sucessor de 3. O sucessor de 3 é 4. O sucessor de 4 é 5. O sucessor de 5 é 6. Conclusão. 3 mais 3 é igual a 6. E esse cálculo foi feito de forma recursiva, sempre seguindo essa regra. Por que aqui temos um cálculo recursivo? Olha, observe o seguinte. Aqui temos o sucessor do y e aqui temos o y. Observe que o que temos do lado de cá é algo menor do que o que temos de cá. Y é sempre menor do que o seu sucessor. Por isso é que
vamos sempre diminuindo o que está aqui até aparecer zero. E aí eu uso essa propriedade e calculo o sucessor. Vamos agora calcular 3 vezes 3, usando essa regra. Inicialmente observamos que 3 é igual ao sucessor de 2. Então temos aqui 3 vezes o sucessor de 2. Mais x vezes o sucessor de y é igual a x vezes y mais x. Então, 3 vezes o sucessor de 2 é 3 vezes 2 mais 3. De novo, temos aqui 2. 2 é o sucessor de 1. Então, 3 vezes 2 é 3 vezes 1 mais 3. Mas quem é 3 vezes 1? 1 é o elemento neutro da multiplicação. 3 vezes 1 é 3. Então, substituímos aqui por 3. Conclusão. Temos 3 mais 3, que é 6, que pode ser calculado dessa maneira recursiva. 6 mais 3 é 9. Conclusão de tudo isso. 3 vezes 3 é 9. E observe que aqui temos uma definição recursiva que sempre tem aquela propriedade. O que temos daqui é maior do que o que temos de lá. Ou seja, na passagem desse lado para esse lado, há uma diminuição, podemos dizer assim. S de y diminui para y. É interessante e importante entender esses cálculos recursivos. É sempre bom lembrar isso. A ideia de recursão, ela é importante na matemática, na lógica e em geral. Faremos muita coisa usando essa ideia, a ideia de recursão.